Seguinte tema: nossa história, um lírio entre os espinhos. Nossa história, um lírio entre os espinhos. Você pode repetir isso comigo? 1, 2 e 3. Um lírio entre os espinhos. Bonito, mais tímido, bem forte. 1, 2 e 3. Um lírio entre os espinhos. Toque 3 pessoas e diga para ela: nossa história, um lírio entre os espinhos. Toque 3 pessoas. Nossa história, um lírio entre os espinhos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma palavra poderosa esta noite. Nós estamos diante da fala, da experiência de Salomão. Salomão, meus irmãos, que quem sabe é a coroa da galeria dos livros poéticos. Salomão, que foi o filho do segundo e o mais ilustre rei de Israel, filho de Davi. Salomão este, meus irmãos, que Deus lhe escolheu para dar prosseguimento à obra, ao ensejo, ao desejo que tinha o coração de Davi de construir um templo para o Senhor. Salomão foi aquele que Deus teve um encontro com ele. E quando teve encontro com ele, Salomão não pediu riqueza, não pediu dinheiro. Quando teve oportunidade, Salomão pediu sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Inteligência é coisa que se conquista com livros. Sabedoria é algo que vem de Deus. Como ele pediu algo do céu e não da terra, Deus lhe deu não só o que a terra, não só o que o céu poderia dar, mas lhe deu também o que a terra poderia dar. Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu poder, Deus lhe deu recursos. Deus lhe deu, meus irmãos, um nome grande naquela época, trazendo pacificação no seu reino, trazendo, meus irmãos, um momento de poderio da nação. A verdade é que agora Salomão, que escreve 3 livros que levam o seu nome, é claro que ele escreveu alguns salmos também, mas 3 livros que levam o seu nome, a saber, Cantares, Eclesiastes e também o texto de Provérbios. A maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que ele escreveu Cantares na sua juventude, quando era jovem, escreveu Provérbios na sua meia-idade, e já depois de velho, até depois de ter estado um pouco afastado de Deus, ele escreve o texto de Eclesiastes. O texto, meus irmãos, de Cantares é um texto tremendo, um texto profundo, é um texto poético e muito pesado. É um texto, meus irmãos, que foi discussão entre os estudiosos da Bíblia, entre os rabinos, porque de maneira literal, de maneira primária, o texto de Cantares serve para evidenciar, para relatar o relacionamento de um homem com a mulher, o relacionamento de Salomão com uma moça camponesa chamada Sulamita. Mas a verdade é, meus irmãos, que de uma maneira alegórica, de uma maneira secundária, este texto sempre foi utilizado para representar, para tipificar o amor de Deus por Israel, e no Novo Testamento o amor de Cristo pela sua igreja. Alguém discutiu o porquê os traços desta palavra são tão profundos, são tão marcantes, são tão incisivos. Alguém discutiu que esse texto não era canônico, que esse texto não era inspirado, e no ano 95 depois de Cristo, um rabino chamado Akiba se levantou e disse: todos os textos da Torá antiga são santos, mas o texto de Cantares é santo dos santos. Ao olhar, meus irmãos, para esse texto, eu percebo que há aqui um enredo muito bonito, onde a fala aparece na boca da mulher, aparece na boca do homem, e também de um coral, de um coro, de pessoas que estão ao redor. Existe aqui, meus irmãos, as pinceladas do sentimento, aquilo que vai no coração deste homem, no coração, dentro dessa trama, é, meus irmãos, colocado em forma de pergunta e resposta, em forma de muita hipérbole, de muita figura de linguagem, de muita alegoria, e por que não dizer pelo contraste? E é exatamente o contraste que eu quero trazer à baila para os irmãos esta noite. O contraste está claro no capítulo 2, no versículo 2, quando Salomão diz para aquela moça: tal qual o lírio entre os espinhos és tu, amada minha. Tal qual o lírio entre os espinhos és tu, amada minha. É claro, meus irmãos, que o contraste está claro aqui, porque na verdade, quando falamos de lírio, estamos falando de uma das flores mais delicadas do campo. Estamos falando de lírio, estamos falando de pétalas, meus irmãos, muito sensíveis, de um branco impecável, de um desenho bonito, de um cheiro suave, de uma coisa bela à vista. Mas quando vamos falar de espinhos, estamos falando de uma coisa feia, sem beleza, de algo até mesmo perigoso, venenoso, de algo que não traz luz aos olhos de ninguém. Ele está dizendo: reine
está cheio de mulheres. As mulheres aqui são dadas como presentes. Elas estão cercadas de riqueza e especiarias, mas ao olhar para elas, eu as vejo como espinhos. O meu amor por você é tão grande, a minha admiração por você é tão grande, meu sentimento por você é tão grande, que eu te vejo como um lírio no meio dos espinhos. Quando eu olho esta palavra, meus irmãos, eu percebo que ela tem tudo a ver com a nossa história, com a história da igreja, com a história que eu e você estamos construindo também como continuidade. Nós estamos aqui e recebemos essa graça. A graça que nos coube é esta: sermos um lírio no meio dos espinhos. Se você olhar para a nossa geração, vai perceber que nos espinhos da depressão, do suicídio, das drogas, da prostituição, da feitiçaria, das falsas religiões, nasceram lírios diante de Deus e diante dos meus olhos esta noite. Você só chegou aqui porque Deus te deu graça, porque Deus apontou o dedo para você, porque Deus rejeitou o ambiente desfavorável, colocou a mão na tua cabeça e disse: você é lírio no meio dos espinhos. Levante as suas mãos e me ajude a adorar a Deus esta noite. Mas isso tem tudo a ver com a história da igreja, porque quando eu olho, meus irmãos, Jesus da cruz do Calvário, sendo morto, sendo crucificado, depois ressurreto, ele dá uma promessa, e a promessa é essa: e ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa foi confirmada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando a Bíblia diz que vocês serão cheios do Espírito Santo, recebereis a virtude do Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando acontece o evento de Atos 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como veemente e impetuoso, que encheu a casa em que estavam sentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pedro se levanta, porque estavam acusando a eles de estarem cheios de mosto, cheio de vinho. Pedro se levanta, meus pais que estão na minha retaguarda e na minha lateral, e utiliza o texto de Joel, a cumprimento da promessa, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O texto, meus irmãos, vai dizer que essa igreja do primeiro século, ela cresce como um lírio no meio dos espinhos. Eu quero que vocês saibam que a igreja era marginalizada pelos judeus, a igreja era perseguida pelos romanos, as arenas, a dor, a tortura, a maneira triste com que eles viviam. Mas depois que o Espírito Santo desceu, houve uma mudança na história da igreja, porque antes do Espírito Santo eles estavam presos por medo, mas depois do Espírito Santo ficaram presos por falta de medo, porque eles pregavam a palavra, enfrentavam as arenas, cantavam, glorificavam nas fogueiras e diante de leões, e nada parava a igreja. Essa igreja não cresceu em ambiente favorável, não cresceu em ambiente confortável, essa igreja cresceu no meio dos espinhos. Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, porque não sei como mata um, se levanta 10, mata 10, se levanta 100. Essa igreja cresceu entre os espinhos, e crescer entre os espinhos não é ato de homem, é ato do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos saibam que quando Atos foi escrito, ou melhor, a história da igreja primitiva estava sendo gerada, não existia um texto, não existia uma Bíblia pronta. A verdade é que posteriormente a Bíblia foi organizada no século 13, recebeu capítulos e versículos para facilitar o estudo pedagógico, didático da palavra. Porém, alguém colocou na epígrafe e no título do livro Atos dos Apóstolos. Mas eu quero dizer para a igreja que quando eu olho a igreja primitiva, o pouco tempo que tinha, a ausência de uma liderança formada como nós temos hoje em convenções, em igrejas, sedes e congregações, a maneira com que Paulo, que antes era perseguidor e
agora se torna perseguido. A maneira com que a igreja cresceu, enfrentou a morte, enfrentou o mal, a maneira com que a igreja fugitiva, refugiada, para onde ia, pregava a palavra. Eu percebo, meus irmãos, que aqui não tem atos dos apóstolos, aqui tem atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Não foi um ato de homem. Se fosse ato de homem, a igreja tinha morrido na arena. Se fosse ato de homem, os imperadores teriam sufocado a ela. Se fosse ato de homem, a dor de ver seus líderes presos teria enfraquecido a igreja. Mas foi um ato do Espírito Santo. Eu vim pregar esta noite que a igreja brasileira não precisa de mais atos de homens. A igreja brasileira não precisa de mais cantores para cobrar 10 mil reais para cantar 2 hinos da igreja. A igreja não precisa de mais atos de homens, de mais gente famosa, de mais gente midiática. A igreja do Brasil precisa de atos do Espírito Santo. Espírito Santo agindo, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo operando. Estou sentindo de pregar para alguém que veio aqui, que você só chegou aqui por um ato do Espírito Santo que te ajudou a crescer no meio dos espinhos. Estou pregando para alguém na galeria, alguém aqui embaixo, que se fosse ato de homem, você estava no presídio, estava em depressão, tinha tirado a própria vida, a macumba tinha te matado, a calúnia tinha te matado, mas um ato do Espírito Santo te tirou de casa essa noite. Um ato do Espírito Santo fez o feitiço voltar para o feiticeiro. Um ato do Espírito Santo colocou um cântico novo na tua boca. Estou sentindo de pregar que ainda esta noite nós veremos mais um ato do Espírito Santo em Três Lagoas. Levante as suas mãos e me ajude a adorar. Alabaracamá. Aleluia. A igreja vem no primeiro século, segundo século, terceiro século, crescendo entre os espinhos, crescendo, meus irmãos, debaixo de rejeição, debaixo de desprezo. Mas me perdoem, eu preciso remir o tempo e chegar, meus irmãos, ao período do reavivamento de 1906. A verdade é que Seymour, William Joseph Seymour, pai do pentecostalismo moderno, é um exemplo desta palavra. Um lírio que cresceu no meio dos espinhos. Não precisa tirar o pedestal, ainda vou utilizá-lo. A verdade é, meus irmãos, que quando nós olhamos para o século XIX, nós percebemos a igreja quase sendo sufocada, segundo aquela parábola que Jesus deu. A semente do evangelho, a semente dessa graça maravilhosa, estava sendo sufocada pelos espinhos, espinhos de uma teologia liberal, uma teologia que queria desmistificar a Bíblia. Eles diziam: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. No meio de tantas fábulas dos judeus, no meio de tantas histórias contadas, eles diziam que Abraão era um folclore, eles diziam que Jó era apenas uma crônica, eles diziam que Jesus não nasceu originalmente, eles diziam que Jesus não morreu, Jesus teve coma. Eles não diziam que Moisés e o povo passou por terra seca, enxuta, no mar vermelho. Eles diziam não, eles passaram porque a maré estava baixa. Naquele tempo não tinha cura, não tinha poder, não tinha glória, não tinha força de Deus. Conta-se que os pastores fumavam charuto e tomavam uísque antes e depois das reuniões. Seymour, que foi cego de um olho porque teve varíola. Seymour, que no período da segregação racial na América, queria aprender uma escola bíblica e teve que aprender da porta da sala para fora, porque a lei era clara: brancos e negros não podem estudar juntos, não podem estar na mesma escola, nem no mesmo bairro, nem na mesma bomba de gasolina, tem que ser diferenciado. Ele ficava no corredor, mas no corredor ele aprendeu, e o Espírito Santo estava com ele, porque quem nasceu para crescer no meio dos espinhos não precisa de ambiente favorável. Quem nasceu para ser no meio dos espinhos não precisa de tapinha nas costas. Quem nasceu para crescer no meio dos espinhos não tem medo de cara feia, não tem medo de demônio, não tem medo de inveja, não tem medo de nada. Quem nasceu para crescer no meio dos espinhos vai para
cima e ele começou a aprender. O pai de Seymour morreu nessa época, mas ele estava lá, chegou a dormir na rua, porque não tinha condições financeiras para nada, mas estava lá. Seymour começou a buscar na rua Bonnie Bray. Eu estive lá em Los Angeles, hoje é o museu da Rua Azusa. Ele estava lá buscando uma experiência renovada com o Pentecoste, e foi lá que mulheres, homens, negros, brancos, hispânicos começaram a orar juntos. Era mês de abril, a casa de madeira, e o Espírito Santo veio e começou a batizar pessoas na oração. Diz que a casa tremia por causa da presença do Espírito Santo. Eu preciso pregar que daquele momento diante a casa encheu e os vizinhos começaram a reclamar, aleluia. E depois eles tiveram que alugar um galpão abandonado na Rua Azusa, número 312. Eu acho interessante, pastor Eduardo, porque eu fui estudar a origem da palavra Azusa, e Azusa significa lírio, aleluia. Era naquele galpão aprovado pelo Conselho de Doutrina da CPAD. O livro diz, a história conta que o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Eles ficavam detidos pela presença de Deus. Quando o Espírito Santo vinha, Seymour não empinava o peito que nem faz alguns pregadores, achando que é por causa dele que o Espírito vem. Seymour colocava a cabeça debaixo do púlpito e começava a gritar: o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou. Eu vim pregar que naquele lugar começaram a se juntar mulheres, homens. Chegou lá uma ex-prostituta chamada Miss Califórnia, ela que teve as mães ela que teve a sua mãe assassinada pela Ku Klux Klan, um grupo de racistas. Ela que teve a mãe assassinada diante dos seus olhos, tinha ódio da igreja, ódio da palavra, ódio de Deus. E um dia entrou um pregador de Azusa dentro daquele lugar de prostíbulo e disse para ela: eu não deveria estar aqui, mas Deus me mandou. Ele manda te dizer, ele sofreu junto com você. Não foi ele quem mandou fazer aquilo com a tua mãe, ele chorou junto com você e ele quer te consolar. Aquela mulher se sentiu tocada e foi na Rua Azusa, chegou lá, foi batizada com o Espírito Santo. Conta essa história que tinha uma vizinha que ouviu barulho. Essa vizinha só falava inglês e nunca tinha feito aula de música. Ela foi lá, Ellen, e entrou naquele movimento e viu aquele barulho. Seymour estava pregando sobre justificação. Ela ouviu a palavra, aceitou a Jesus, foi colocada as mãos sobre ela, ela foi cheia do Espírito Santo e a graça de Deus desceu sobre ela de tal forma que ela foi até um piano abandonado que ninguém sabia tocar, e ela começou a tocar sem nunca ter aprendido música e cantou em 8 idiomas diferentes. Eu preciso pregar que essa igreja nasceu no meio de rejeição, que essa igreja nasceu no meio de desprezo, que essa igreja nasceu no meio de um ambiente desfavorável, mas a graça estava lá, a graça de crescer no meio dos espinhos. Foi por lá que passou Daniel Begunavingre, 2 jovens solteiros. Eles eram solteiros, ouviram uma profecia: eu quero que vocês levem o avivamento, o fogo pentecostal para um lugar do globo chamado Pará. E eles foram na biblioteca, procuraram onde era o Pará e encontraram Belém do Pará, Brasil. Vieram para cá, chegaram em novembro de 1910, 1911. A história conta, aleluia, que quando eles chegaram não falavam português, ficaram dentro de um porão de uma igreja tradicional. Quando foram pregar, logo que aprenderam um pouco do português, começaram a pregar a doutrina do Pentecoste, a doutrina do avivamento, a palavra de Atos 2. O pastor não gostou, porque eles acreditavam que o Espírito Santo se derramou somente naquele momento de Atos 2, para marcar a transição da velha aliança para a nova aliança. Eles não acreditavam na contemporaneidade dos dons e do Espírito Santo. Eles foram expulsos da igreja, e uma senhora chamada Celina de Albuquerque estava no culto. Ela chega em casa, ela acostumada a dormir 8 horas da noite, já era 1h da manhã e ela não conseguia dormir. Ela dobrou o joelho na beira da cama e disse: Senhor, se for mentira daqueles missionários, tira do meu coração, mas se for verdade, me batiza com o Espírito Santo
Santo agora. E ela foi batizada na hora. A primeira mulher a dar glória. A primeira mulher a falar em novas línguas registradas no Brasil. Um lírio entre os espinhos. Essa igreja em menos de 20 anos estava em todas as capitais do Brasil. Um lírio entre os espinhos. Gente simples, gente que ninguém dava nada. Me perdoe os teólogos, eu também estudei. Me perdoe os doutores, mas essa igreja não cresceu com gente discutindo quantos querubins consegue dançar em cima da cabeça de um alfinete. Essa igreja não cresceu com gente discutindo se eu sou de Armínio ou sou de Calvino. Essa igreja cresceu, alabacama, com gente que chamava Deus de Deus, Jesus de Jesus, mas quando abria a boca, a glória tomava o povo. O fraco dizia: eu sou forte. Dá glória a Deus, porque essa graça está sobre a tua cabeça, a graça de crescer no meio dos espinhos. Essa igreja sempre foi rejeitada, essa igreja sempre foi desprezada. Lá na América, um pastor batista chegou a dizer: o movimento pentecostal é o último vômito de Satanás. Aqui no Brasil dizia: não vai naquela igreja não, porque lá baixa espírito. E as pessoas vinham curiosas, e não é que o espírito baixava mesmo. Quando começava a cantar, o Espírito Santo da graça de Deus tomava a igreja. Era um que chorava, falava em línguas. Eu gosto muito quando eu preguei no centenário da Assembleia de Deus em Fortaleza, e eu ouvi uma história linda. Quem começou o trabalho lá foi uma mulher chamada Maria Nazaré de Jesus. Essa mulher começou o trabalho e depois mandaram um pastor para lá. Quando o pastor chegou, eles estavam do outro lado da cidade, adorando a Deus com umas 17 pessoas. O padre da cidade, revoltado, também não conhecia bem aquela nova religião, chegou e foi no delegado e disse a eles: são uma seita, eles não têm permissão de culto, vamos lá para acabar com aquele negócio. O delegado disse: eu só vou se o senhor for também. Foram os dois, chegaram lá, pararam o culto no meio, mandaram o pastor sair, mandaram o povo sair também, e disseram: vai todo mundo para a delegacia para prestar depoimento. Vocês não têm liberdade de culto, vocês não poderiam fazer culto aqui nessa cidade. Saíram. Aí o pastor, que já tinha a graça de crescer entre os espinhos, disse assim: olha, vamos para a delegacia, são autoridades, mas não vamos parar o culto não, vamos cantando, vamos celebrando, vamos cantando, vamos adorando a Deus. E ele sai de um canto da cidade até o outro canto, cantando, adorando, em meio aos espinhos. Os vizinhos saíram para a janela, para a porta. Quem estava na praça parou para olhar. O povo dizia uns aos outros: esses protestantes, esses crentes tão poderosos mesmo, fazendo procissão domingo de manhã, o padre na frente e o delegado atrás. Oh glória! A graça de crescer entre os espinhos estava neles. Eu preciso pregar que todas as vezes que o diabo se levantou para calar a boca dessa igreja, ela cantou mais alto, ela se levantou mais alto, ela sofreu mais alto. Eu quero parar de falar da história da igreja para falar da tua história. Eu estou pregando para alguém aqui que você veio aqui no meio dos espinhos. Sabe como é que você se tornou pastor? No meio dos espinhos. Sabe como é que você chegou aqui essa noite? No meio dos espinhos. Sabe o que mais me impressiona? É que o diabo não conseguiu te matar, não conseguiu te calar, não conseguiu te parar. A data que o diabo deu para você morrer já passou, e você está aqui dando glória a Deus. Satanás te persegue, Satanás quer te matar, Satanás quer te destruir, Satanás não queria que você chegasse aqui essa noite. Você sabe, alabacama, dos espinhos da tua casa, dos espinhos da tua família, dos espinhos do teu trabalho. Só Deus sabe o que você passou para chegar aqui. Você já deu glória, está bem vestido, bem vestida, mas só Deus sabe o teu coração. Eu sinto de pregar para alguém que veio aqui essa noite que os espinhos te ferem em casa, os espinhos te ferem no trabalho, os espinhos te ferem na igreja, mas o Senhor manda dizer: você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai fugir, porque essa noite Ele confirma a tua sorte, Ele confirma a tua chamada. Você foi escolhida, escolhido para crescer no meio dos
pelos espinhos. Tem gente desprezada pela família, desprezada no trabalho, espinhos que não te deixam dormir, espinhos que não te deixam descansar, espinhos da obra de Deus, espinhos para todo lado. Mas a graça de Deus hoje, vai te levantar, vai te dar graça. Pastor Eduardo, eu estou sentindo de pregar, eu estou sentindo a inspiração de Deus tomando a minha boca. Dá glória a Deus. Quanto mais espinho, mais lírio. Quanto mais espinho, mais graça. Quanto mais espinho, mais poder. Quanto mais espinho, mais dons. Quanto mais espinho, mais força. Dá glória pelos espinhos. Adora pelos espinhos. Porque você foi chamada para ser como José, para ser como Esther, para ser como Joquebede, para ser como Davi. Crescer no meio da perseguição, crescer no meio da dor, crescer no meio da calúnia, crescer. Dá glória a Deus. Você já não é mais quem você era antes. O diabo achou que te matava, te deixou mais forte. Essa noite Deus vai pôr a mão na tua cabeça. O que ele prometeu para esse ano não vai ficar para ano que vem. E se o diabo não te matou em dezembro, não te matou em 2000, não te matou em 99, não te matou em 2015, 16, 17, 18, agora ele já não te mata mais. Recebe o poder desta palavra. Na cama. Tem gente confundindo igreja com metrô lotado. Tem gente confundindo igreja com ônibus lotado. É aquele ambiente que você está em cima da pessoa, mas não fala com ela, nem ela fala com você, e você está louco para sair daí. Isso não é igreja. Isso aqui é uma igreja. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Estamos em família aqui hoje. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Gente falsa, hipócrita e mentirosa não olha nos olhos de ninguém, mas você é verdadeiro. Você olha nos olhos dessa pessoa e diga: alegra-te. A depressão, a angústia, a calúnia, a perseguição, a dor são espinhos que não vão te matar. Você foi chamado para crescer no meio dos espinhos. Diga para essa pessoa: você é a continuidade da história. A continuidade da história. A continuidade da história. Receba, receba na tua alma, no teu espírito, alabacalabaxandarai, da glória, da aleluia. Fala em novas línguas. Tira a tua harpa do salgueiro. Abre a boca, porque o céu te chamou para continuar a história. Da glória a Deus. Esses espinhos colocarão um cântico novo na tua boca. Esses espinhos te darão uma experiência ainda maior com Deus. Abre a boca. Esses espinhos te mostrarão o poder do Consolador. Esses espinhos vão envergonhar o diabo. Esses espinhos vão mostrar que você adora a Deus por que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. 3 lagoas, pega o poder dessa palavra. Como te fez bem esses espinhos? Como melhorou tua vida esses espinhos? Cada vez que você caiu, Deus te levantou. Cada vez que te machucaram, Deus te consolou. Esses espinhos mataram a criança, fez nascer um homem de Deus. Esses espinhos mataram a menina, fez nascer uma mulher de Deus. Pega o poder dessa palavra. Espinhos você enfrentou para estar aqui? Quantos espinhos você enfrentou para estar com a tua família hoje?
Quantos espinhos você enfrentou para sentar nessa cadeira e dar glória a Deus? Urabacala Xanderelemoia, Azacadore me façaraia. Dá glória a Deus. Suas feridas te dignificam. Suas feridas mostram quem você é. Suas feridas mostram que você não é tão fraca e tão fraco como o diabo falou. Dá glória a Deus. Só Deus conhece a tua história. Só Deus sabe o quanto doeu. Eu estou sentindo de pregar. O diabo já perdeu a força. Dá glória a Deus. Para de olhar para os espinhos. Olha para a beleza do lírio. Olha para o rosto da tua família. Olha para a glória de Deus que caiu aqui. Olha para a língua de fogo que está na tua boca. Para de olhar para o espinho. Olha para o lírio. Olha para a graça. Olha para o teu nome no livro da vida. Três Lagoas, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Abre a boca. Tem mais lírio do que espinhos. Não deixe o diabo roubar a tua adoração. Levante a mão para adorar. É por isso que a tua alegria incomoda, teu sorriso incomoda, tua maneira de falar incomoda, tua alegria com a tua família incomoda. É por isso que o diabo quer roubar teu sorriso, quer roubar tua alegria, quer roubar tua casa. Demônio de suicídio, depressão, angústia, quer azedar o teu banquete. Mas dá glória a Deus, porque eu trouxe um alvará de Moçambique e Deus está dizendo: você é livre, livre para adorar, livre para adorar. Levante a mão. Estamos em família aqui hoje. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém. Urabacala Xandarabacai. Pegue na mão desse lírio. Pegue na mão desse lírio. Sinta a mão dele por um minuto. Sinta a mão dela por um minuto. Alabacala Xandarai. Você está pegando na mão de um lírio que já passou fome, que já foi acusado, que já deram notícia que tinha morrido. Você está pegando na mão de um lírio que enfrentou o diabo cara a cara, que fez cirurgia, que bateu o carro, que capotou na estrada. Você está pegando na mão de um lírio que falaram que ele não canta mais, que ele não sobe mais, que ele não sonha mais. Está pegando na mão de um lírio que disseram: nesse palácio não entra, aqui não canta, aqui não trabalha, aqui não vence. Agora abre a boca, porque eu estou vendo uma pomba branca voando aqui dentro. O Espírito vai te tomar. Aladora errar. Cadê o povo da Azusa de hoje? Cadê o povo do Pentecoste? Abre a boca, mostra pro diabo de que lado você está. Mostra pro diabo de que lado você está. Abre a boca, adora pela sorte que te coube de ser lírio, 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 lírio entre os espinhos. Olha a glória, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tira a tua máscara, tira a tua tristeza, tira a tua angústia. Abre a boca, lírio, deixa o vento soprar. Deus está entrando na tua casa agora. Deus está entrando na tua casa agora. Olhe para essa pessoa. Aleluia, aleluia. Olhe para essa pessoa, olhe para essa pessoa na galeria. Diga para ela, diga bem forte: os espinhos sempre estiveram aí. Diga forte para essa pessoa: você não tem o direito de parar agora. Diga: você é a continuidade da história. 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 O fogo não vai apagar. O lírio não vai deixar de crescer. Porque tem gente aqui que não é covarde, não é frouxo, não tem medo de ser quem Deus chamou para ser. Abre a boca, pega o peso dessa palavra.
Jesus nos salvou pelos espinhos. Esqueça o rosto sereno de Confúcio. Esqueça o rosto soberbo de Buda. Esqueça o rosto guerreiro de Maomé. A nossa salvação veio pelos espinhos. Alguém morreu para que você estivesse aqui. Alguém padeceu. O espinho na cabeça dele é os lírios que cresceram. Alabacala xanderelemoia. Igreja, levante a mão. Eu vou pregar. Assim te diz o Senhor: demônio nenhum vai pegar na alça do teu caixão. Demônio nenhum vai te parar. Demônio nenhum vai embargar a tua carreira. Abre a boca e dá glória. Estou sentindo de pregar no meio dos espinhos. Quem nasceu para viajar vai viajar. Quem nasceu para pregar vai pregar. Quem nasceu para estudar vai estudar. Quem nasceu para evangelizar vai evangelizar. Eu estou vendo um passaporte no meio da igreja. Pega a renovação das tuas promessas no meio dos espinhos. Abre a boca, guerreira. Abre a boca, valente. Abre a boca, valente. Vai se cumprir no meio dos espinhos. Você vai casar no meio dos espinhos. Vai ser pastor no meio dos espinhos. Estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Pastor Eduardo, meu pai, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Azamaia, Azacadori Micalabachandaraia, Elebedore Bechanderelemoiana, Zazacazazandozemia, Elebedore Bechan. Levante a sua mão e adore a Deus. Já estou terminando. Não quero cansar os irmãos esta noite, mas ouça-me. Levante as mãos e diga: no meio dos espinhos, um lírio no meio dos espinhos, no meio da rejeição, no meio de desprezo, no meio da perseguição, diga: o lírio cresceu. Baixe a mão e olhe para mim. Esse lírio cresceu com toda simplicidade. Dá para repetir isso comigo? O lírio cresceu entre os espinhos com toda simplicidade. Os sociólogos dizem que o movimento pentecostal moderno nasceu entre negros, ex-escravos, mestiços, entre gente que a sociedade não dava nada. No Brasil, no início, não era como hoje: doutores, teólogos, não eram odontologistas, arquitetos, não eram ortopedistas, não! Era empregada doméstica, ferreiros, borracheiros, corredores de estrada, era gente servente de pedreiro, era gente eletricista, carpinteiro, trabalho braçal. Não tínhamos representação política. Era o chamado de glória, de aleluia, dos bíblias. Mas mesmo quem não dava nada para esse povo conseguia ver a glória de Deus no nosso rosto. E eu preciso pregar. O evangelho é simples. Sabe o que Seymour disse? Nós oramos por um Pentecoste, e o Pentecoste veio. Agora só nos resta saber se nós aceitaremos, porque Deus nos respondeu de maneira que não esperávamos. O Pentecoste veio simples, como na manjedoura. A África me ensinou isso. Deus, estou precisando de microfone. Deus, estou precisando do teu carro no parque. Deus, estou precisando dos teus títulos. Deus precisa de um coração pobre de espírito. Deus precisa de um coração quebrado, arrebentado. Um coração alabaracama, moído para adorar. Era isso que atraía Deus. Deus é simples, Jesus é simples, o evangelho é simples. Como o sorriso de uma criança com uma lágrima, acompanhe todos em nome de Jesus. Como uma lágrima, como
com choro, Ele é simples, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. E eu sinto de pregar que o pentecostalismo mostra aquilo que a sociedade rejeitou foi aquilo que Deus abraçou. Ou seja, aquilo que as pessoas te rejeitam, o que faz as pessoas te rejeitarem é o que fez Deus te trazer até aqui. O que faz as pessoas não te aceitarem é o que fez Deus te salvar. O que faz as pessoas te rejeitarem é o que fez Deus te amar. Deus manda te dizer: eu sou simples, a minha graça é simples. Satanás quer te matar no viés, no lado direito do teu cérebro, abalar teu emocional, dizer que você não tem capacidade, que você não nasceu para ser, que você não pode ser, que você não tem capacidade. A família que você veio, o bairro que você veio, as cicatrizes que você traz. Mas eu vim pregar: assim te diz o Senhor, eu nasci numa manjedoura. Não importa o tamanho do ninho, se o ovo é de águia, o que está dentro de você é mais forte que o dinheiro, é mais forte que a alma, é mais forte que a faculdade. O que está dentro de você, tô preso já, Samaia, tô sentindo de pregar. Deus vai te ensinar a ser, Deus vai te ensinar a fazer, Deus vai te ensinar a chegar, Deus vai te ensinar a entrar, Deus vai te ensinar a sair. Recebe a capacidade pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Deus está dizendo para alguém aqui: esta noite é a noite de você colocar para fora o veneno que te deram. Você não precisa de aparência para ser cheio do Espírito. Você não precisa de dinheiro para ser cheio do Espírito. Você não precisa de um carro para dizer quem você é. Você não precisa de uma mulher para dizer quem você é. Você não precisa de um homem para dizer quem você é. Você não precisa de 1000 views na internet para dizer quem você é. Você precisa de Deus para dizer quem você é. E Deus está dizendo: você é um lírio no meio dos espinhos. Dá glória a Deus. Eu já estou terminando, mas eu fico olhando para mim. E eu sei que a mensagem não pode ser de cunho pessoal, mas não existe nada que traga maior testemunho para a igreja do que um relato da palavra segundo a vida do próprio pregador. Ouça-me, vocês me conhecem. Alguém disse: o Danielzinho é o mesmo. Sabe qual é a diferença de hoje para 5, 6 anos atrás? É que a responsabilidade é um pouco maior. Enquanto eu prego aqui, tem crianças que comem e bebem numa base que está no meu nome. Nós temos mais de 12 funcionários, o rapaz da piscina, o segurança, a senhora que cuida das crianças. Nós não queremos problema, não queremos violência, não queremos violação. Temos alguém que cuida dos meninos, alguém que cuida das meninas. Nós queremos que seja um ambiente tranquilo. Mas quando pesa, o Espírito Santo me faz lembrar: eu sou aquele que te chamei de dentro de um quarto de pensão na rua Humaitá. Eu sou aquele que coloquei a mão na tua cabeça e fiz o órfão e a viúva pagar seu curso de imagem. Eu sou aquele que te prometi cumprir, te dei pais e mães por onde você andar. Eu sou aquele que te chamei e sou responsável por você. Você é responsável por eles, mas eu sou responsável por você. O que você não consegue, eu consigo. Aonde você não entra, eu entro. O que você não faz, eu faço. Hoje Deus me trouxe para quebrar uma gaiola, para quebrar uma corrente, para pregar, para quebrar uma algema na vida de alguém que veio aqui,
que Satanás, as pessoas têm dito: você nunca vai ser quem Deus te chamou para ser, nunca vai chegar onde Deus te chamou para chegar. Quem diria que a Assembleia de Deus de 1940, 50, 60 seria essa potência que é hoje? É um lírio no meio dos espinhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Eu já vou terminar. Eu queria pedir um favor para essa igreja. Eu amo vocês. Eu quero constituir aqui um altar de testemunho, de louvor a Deus, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é lindo, Deus é forte, Deus é amor, Deus é graça. Eu queria pedir um favor para vocês, com a permissão do pastor. Eu queria que você repetisse exatamente o que eu vou dizer, e depois eu queria que você me ajudasse a adorar por 1 minuto. 1 minuto de relógio. 1 minuto de relógio. 1 minuto de... Pode ser assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Você vai pegar aquela face to face, vai pregar cara a cara. Vai lá, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: essa é a sorte que coube a você, ser um lírio no meio dos espinhos. Não olhe para as suas fraquezas, não olhe para as suas fragilidades. Deus conhece a tua estrutura e Ele manda te dizer, por essa palavra: alguns lírios nascem na lama, mas ainda são lírios, ainda são lírios, ainda são lírios, para a glória de Deus, para a glória de Deus. 3 Lagoas, 1 minuto para adorar. Sobe, sobe, sobe no glória, sobe. 1 minuto, dá glória pela tua história, dá glória pela tua rejeição, dá glória pelas tuas dores, dá glória pelos seus fracassos. Abre a boca, abre a boca, celebra no meio dos espinhos. Vocês ainda têm 30 segundos para adorar. Galeria, quem fala em línguas aqui, solta o dom de Deus, solta o dom de Deus, solta o dom de Deus. Ele te trouxe para abraçar a tua alma. Vocês ainda têm 10 segundos para adorar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, da glória 3, da glória 2, 1. Pegue a glória da palavra. Pegue a palavra. A palavra vai se cumprir. A palavra vai abrir o caminho. A palavra vai abrir uma janela. A palavra vai quebrar a corrente. A palavra, a palavra. Levante as mãos e adore. Deus abençoe 3 Lagoas. Levante as mãos e adore. Deus abençoe o pastor. Levante as mãos e adore. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a África. Deus abençoe Moçambique. Deus abençoe Amatola. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Esse é o meu Deus.
Aleluia.